Olá, meu Deus, nós já começamos a aula, eu não tinha gravado ainda. Manda os nomes aí, pessoal, fazendo um favor. Ai, ai, ai. Então vamos retomar então. Falando de ponto, retas e plano, tá? Falando de ponto, retas e plano. Ponto, vocês já falaram, ponto não tem dimensão. Ele, em uma figura geométrica plana, ele é o vértice ali, né? Depois nós vamos falar mais disso. Mas, de fato, agora, ponto, não tem dimensão e é sempre representado por uma letra maiúscula. Vocês já disseram. Perfeito. Isso é a definição do ponto. Agora, nós entramos para definir reta, tá? Reta. Reta tem uma dimensão. Calma aí, que agora vamos fazer um esqueminha aqui bacaninha, tá? Nós vamos definir agora, então, o que são retas. Tá? Então, vamos fazer um esqueminha bem legal aqui, ó. Até nós iniciamos já na aula passada, mas se alguém quiser... Isso, ó, pessoal, é assim, ó. Vocês têm que começar a entender que agora vocês já estão no 6º ano, e aí não é mais igual lá no 5º ano, que você tinha um professor para todas as matérias, é aquela coisa, né? Agora você tem um professor para cada matéria, e assim, cada professor tem uma maneira de trabalhar, né? Então vocês têm que adaptar com isso. Eu estou explicando tudo que está na apostila, mas eu passo no quadro e vou escrevendo, vou dando exemplos, e aí vocês que têm que fazer as anotações de vocês que têm que tomar nota, tá? Então, tem gente que só de olhar aprende. Tem gente que pode fazer as anotações, quer fazer anotação na apostila. Tem gente que gosta de fazer anotação no caderno daquele jeito, tá? Então aí cada um é cada um. Eu deixo livre isso para você, tá? Mas desde que você faça da maneira que você entenda, ok? Vamos lá então. Isso. Vamos lá então. Retas. Dentro de retas, tá? Dentro de retas. Ó, tá dando muito ruído aí. Tem alguém fazendo um barulhão enorme. Enorme. Tá? Se continuar, daí nós vamos ter que desligar os microfones. Então, dentro de retas, nós temos reta. Desliguem os microfones, por favor. Desliguem os microfones. Desliguem os microfones. Obrigado. Então, vamos lá. Dentro de retas nós temos... Tá parecendo um aquilo ali. Deixa eu arrumar. Nós temos a reta. Desfocou, só um instante. O que nós podemos falar, então, sobre a reta? O que nós podemos falar sobre reta? Que ela tem uma dimensão. Reta, então. Tem uma dimensão. Tem uma dimensão. Dá para ler? Dá para conseguir ver? Conseguem ler ali? Conseguem ver? Isso, estou vendo que vocês estão mandando aí. Legal, legal. Então, tem uma dimensão. Não tem começo e não tem fim. Perfeito. Não tem começo e não tem fim, tá? Um exemplo, então, para isso, ela tem uma dimensão, não tem começo, não tem fim, é formada por infinitos pontos.
Esse eu não vou nem escrever, esse nós temos que lembrar, é formado por infinitos pontos. E exemplo aqui, então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, nós temos um ponto A e aqui um ponto B, tá? Nós temos o ponto A e o ponto B. E essa reta, não é que ela começa, eu vi que subiu uma mensagem aí, alguém falou, ela pode começar em R. Não é que ela começa em R. Eu tenho o ponto que eu dei o nome de A, tenho o ponto que eu dei o nome de B, e o nome dessa reta é a reta R, tá? É isso. Ok? Professor, o que quer dizer uma dimensão para retas? Ô, Laura, se nós tivermos um retângulo, por exemplo, ó, se nós tivermos um retângulo, nós temos aqui comprimento e largura. Comprimento e largura são duas dimensões, tá? São duas dimensões. Se eu pegar esse retângulo e deixar ele com apenas o comprimento, ou seja, eu tenho apenas uma dimensão. E essa apenas uma dimensão é uma reta, ó, tá? É uma reta, ok? Deixa eu ver ali, professor, não entendi direito. Então, vamos lá de novo, Luísa. Dentro de retas, eu tenho a reta, eu tenho aqui o segmento de reta, eu tenho aqui, ó, o segmento de reta, segmento de reta, e eu tenho aqui ainda uma semi-reta. Tá? Dentro de retas eu tenho reta, segmento de reta e semi-reta. É porque a gente é sempre acostumado. Ó, pessoal, tá dando uns ruídos enormes. Tá? Calma, pessoal. Tenham calma, deixa eu falar. Vocês olham eu escrever, vocês já querem perguntar. Calma. Dentro de retas eu tenho reta, segmento de reta e semi-reta. Nós sempre fomos acostumar a ver uma linha e falar, isso aí é uma reta. Beleza. Agora nós vamos começar a especificar cada uma. Já vimos que, então, dentro de retas, nós podemos ter o quê? Uma reta. O que é uma reta? É aquela que não tem começo e nem fim, né? Não tem começo e nem fim, não tem extremidades, tá? Eu não estou limitando ela aqui, ó. Eu não estou limitando ela. Isso aqui ela pode vir, ela vem do infinito aqui, ó, e vai para o infinito aqui. Então, ela não tem extremidades. Ou seja, não tem começo e não tem fim. Tá? E tem uma dimensão. Isso de tem uma dimensão se aplica aqui e aqui também. Então, não vou escrever para os dois. Tá? Na verdade, eu poderia até escrever aqui, ó. Quer ver? Eu poderia até escrever aqui isso, ó. E retas, ó. Porque já que se aplica para os outros, retas. Tem uma dimensão, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Ó, vale para os três. Então, retas tem uma dimensão. Aí, dentro de retas, eu tenho a reta que não tem começo e nem fim. Pum! Pronto. Tá, mas aí, ó, não é que ela é só o comprimento, entenda isso. Comprimento é uma dimensão, largura é uma dimensão e altura ou profundidade é uma dimensão. Ela vai ter uma só dimensão. Ponto. Ela tem uma dimensão. Tá? E aí, não tem começo e não tem fim. Essa aqui é a parte mais crucial. Não tem começo e não tem fim. Tá aqui o exemplinho. Então, vamos pegar aqui, ó. Não tem começo e não tem fim. Beleza. Agora, nós vamos ver o segmento de reta.
O que é o segmento de reta, professor? Qual que seria uma definição para o segmento de reta? O segmento de reta, ele tem começo, e tem fim. O segmento de reta, ele tem começo, tem fim. Ó, a própria fala já nos fala segmento. Então, é um pedaço. É como se eu pegasse nessa reta esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço. Ou seja, se tem começo e tem fim, que tem extremidades, ele vai ser isso daqui, ó. Ó, eu tenho o ponto A e o ponto B. E eu posso chamar aqui também de R. Esse segmento, o segmento de reta R. Tá? Esse Rzinho aqui, letra maiúscula, é utilizado para representar os pontos. Letra minúscula, nós vamos utilizar para representar as retas. Tá? Então, vamos lá. O segmento de reta tem começo e tem fim. Aqui. Beleza. E agora sobrou para nós a semirreta, tá? A semirreta. A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, vamos escrever isso. Semirreta. Vou até sublinhar aqui, ó, tem começo, mas não tem, vou sublinhar também, ó, não tem fim. Tem começo, mas não tem fim. E aí nós vamos ter um exemplo aqui, por exemplo, nós temos o ponto A, ela vai passar por um ponto B, só que ela continua esse mesmo segmento R, tá? Professor. Só um instante. Tá, beleza. Precisa copiar ou não? Quem já copiou de ontem? Pessoal, é o que eu falei no início da aula. Vou deixar a critério de vocês que sabem. Não vou obrigar, você tem que copiar. Se você vai lembrar depois, eu só não quero você se enganando. Ah, não vou copiar não, entendi, eu sei como é que é. E aí depois ir mal. Tá? Eu não vou copiar porque já tem na apostila e já tem no caderno também. Beleza, beleza. Nós podemos ter assim ainda, tá? Ó, ele tem começo e tem fim. Tá? Ó, tem começo e tem fim. Esse é a semirreta, tá? Aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Aqui eu vou fazer uma abertura aqui e vou colocar assim, ó, A, B. Tá? Não, deixa eu apagar isso daqui, fazer diferente. Vamos colocar aqui, ó, A, B, e nessa daqui eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, A, B. Tá? Então, o que eu fiz aqui?
que eu fiz? Vamos recapitular agora. Retas têm uma dimensão, é formado por infinitos pontos. Dentro de retas, nós temos a reta, que não tem começo e não tem fim. A nossa reta R. Beleza. O segmento de reta tem começo e tem fim. É um pedaço dessa reta, é limitado, tem extremidades, que eu posso representar assim, ó. Um AB com um risco em cima, tá? Um AB com um risco em cima. E a semi-reta tem começo, mas não tem fim. Ou seja, inicia em A, passa por B e continua. Então, ó, o AB e a flechinha, tá? Beleza? É isso que nós vamos precisar depois lembrar quem é quem quando você olhar um falar, ah, não, esse aqui esse é segmento. Não, esse é semi-reta. Não, esse é reta, tá? É isso que nós vamos precisar saber. Beleza. Ok, então, finalizada ali toda a página 122, nós vamos lá na página... Ah, melhor, nós vamos falar do plano agora, tá? Ali na página 122, aqui, ó, o plano, nesse pedaço aqui, ó, do lado desse desenho. O plano é ilimitado em todos os sentidos e não tem espessura. É representado por meio de letras minúsculas do alfabeto grego. Alfa, beta, gama e etc. aí das letras do alfabeto grego. O que é o plano, pessoal? Ele está falando ali que ele é ilimitado e não tem espessura, né? É bem aquela parte amarelinha ali, ó. Imagina... ô Luiz, verdade, dá para pensar dessa forma. É até interessante que vocês falem alguma coisa que vocês pensam da mesma maneira. Talvez o jeito que eu vou explicar não fique claro para vocês, mas vamos pensar aqui assim, ó. Isso daqui é uma coisa plana, certo? Isso é uma coisa plana, mas eu tenho espessura, tá? Ó, eu tenho espessura. Página 122. Eu tenho espessura. Ah, se você pegar uma folha de papel, professor, ela tem espessura. Por mais fina que ela seja, ela tem espessura. Ah, e se você pegar uma bandeirinha dessa, ela tem espessura. Por mais fina que seja, mas ela tem espessura, tá? Então, o plano é alguma coisa, você tem que pensar... Não, o plano é representado por letras do alfabeto grego. Tá? O plano você tem que pensar uma continuidade aqui assim, ó, ilimitada, tá? Uma quantidade, uma coisa ilimitada aqui, sem espessura, como aquela prolongamento amarelo daquele desenho que vocês têm. Você sabe que talvez você vai achar que é uma bobagem o que eu vou falar agora, mas aqui no quadro, isso que eu escrevi, ele dá uma espessura. Essa escrita minha dá uma espessura. O giz no quadro, ele dá uma espessura. É assim, sabe? Mas dá uma espessura. Tá? Então, o plano é alguma coisa mais para nós imaginarmos mesmo, tá? É imaginar mesmo o plano, tá? O plano nós temos que imaginar. É imaginar algo ilimitado saindo aqui sem espessura nenhuma, ok? Tá, aí as figuras geométricas planas são outra coisa daí. Ela é plana pelo simples fato de que, pensa comigo, Yudi, se eu pegar aqui nesse quadro, eu consigo colocar ela aqui, ó, e ela ficou nesse plano, entendeu? Por isso. Não, o plano é plano.
O plano é plano. Não tem curva, não tem nada, mas é algo de imaginar mesmo, tá? Página 123 agora. Não é possível medir uma reta ou uma semirreta. Pensa comigo aqui. Na semirreta, eu consigo determinar. Eu consigo. Laura, plano, vou falar de novo, ó. Isso daqui, isso é uma coisa plana. Isso daqui é plano, ó. Não tem curva, ó. Não tem. Agora, ó, agora tá com curva. Mas ele não tem, ele é plano. O que eu tô dizendo que plano é para imaginar é imaginar algo continuando ele aqui, ó. Ele continua aqui. Vocês têm que imaginar mesmo. Dá uma olhada no desenho que vocês têm na página 122, aquela parte amarela lá, tá? Aquela parte amarela, aquilo ali é o plano, é onde ele continua. Tem que imaginar, pessoal. Não tem outra coisa para falar. Não tem como. A gente não vai pegar ele. É difícil, é diferente de ponto e de reta. Olha, por favor, na página 122. Na página 122, esse desenho aqui, ó. Ó, aqui, ó. Esse amarelo. Tá vendo que você tem um cubo aqui? Tá vendo que isso daqui é um cubo? Ó, tá vendo? Isso daqui é um cubo. Qual que é a face desse cubo? Que figura geométrica que é a face desse cubo? Um quadrado. E o que está acontecendo nas laterais desse quadrado? O que está acontecendo ali? Nas laterais desse quadrado, ele está continuando. Essa parte amarela, essa não, a parte amarela, pessoal, a parte amarela. Nós estamos falando do plano, vocês estão com dúvida no plano. Eu estou falando da parte amarela agora, a reta, segmento, semirreta, nós já falamos. A parte aqui amarela, o que está acontecendo? Ela não está saindo, ó. Quando eu faço assim com a mão, está continuando aqui, ó. Está continuando naquela mesma, no mesmo sentido ali, ó. Está continuando. Então, isso é o plano. Por isso que você tem que imaginar. Eu tô com isso daqui na mão. Eu tô com isso daqui na mão. Isso daqui é um paralelepípedo. Por que é um paralelepípedo, professor? Ué, eu tenho o comprimento, tenho a altura e tenho a espessura dele aqui, ó. Isso é um paralelepípedo, tá? Mas nós temos que imaginar o plano. O plano é algo continuando aqui, ó. É continuando aqui, tá? É imaginar, não tem outro jeito. Por isso que fala, não tem espessura. Agora vamos lá. É possível medir uma semirreta? Por que que não é possível medir uma semirreta? Porque ela é infinita, ela não tem começo nem fim. Opa! Ela Ela tem tem começo, começo, mas não tem mas não fim. tem fim. Então, eu posso até pegar uma régua. Minha régua está ali, esqueci de trazer. Posso até pegar uma régua e colocar aqui, mas eu não consigo determinar. Ah, professor, mas ela está vindo até aqui. Não. Nós temos que imaginar isso aqui infinitamente, tá? Eu consigo medir uma reta. Não consigo também. A reta não. A reta não tem começo nem fim? Não consigo. Não consigo medir a reta. Porque ela é infinita. Nem começo nem fim. Agora, um segmento de reta, eu consigo? O segmento de reta eu consigo determinar a medida dele. Tá? Porque ele tem começo e tem fim. Ok?
Entretanto, podemos medir um segmento de reta. Por exemplo, o segmento BC ali, ó. Por que BC, professor? Ele iniciou em B e terminou em C. Tá? Tem 3 centímetros de comprimento. Essa medida pode ser indicada por BC igual a 3 centímetros. Tá? Então, digamos que aqui, ó, digamos que esse AB fosse 5 centímetros. Eu poderia falar o quê? Que AB é igual a 5 centímetros, tá? Porque o segmento de reta AB mede 5 centímetros. Não tem segredo, tá? Posso apagar isso aí de retas? Ou melhor, às vezes alguém está copiando ainda, eu vou pegar uma água enquanto isso, tá? Ok. Ana, desde que seja uma letra do alfabeto e seja maiúscula, você pode utilizar qualquer uma. Você pode colocar o ponto A AG, tá? Sem problema nenhum. Ok? É que utiliza-se sempre em ordem alfabética, mas não quer dizer que se você usar X e Y vai estar errado, ou se você usar o M e o D, tá? Sem problema nenhum. Bem interessante isso, hein? Uhum. Fazer um coisa aqui que a voz já tá ruim já, começando a falhar. E a voz é o meu instrumento de trabalho, né? Então tem que cuidar bastante. Laura, não tem como eu fazer o exemplo do plano no quadro? Porque se eu for fazer um exemplo de um plano no quadro, ele vai dar a ideia de um retângulo. E eu não quero que vocês tenham a ideia do plano como um retângulo. Entendeu? O Luiz, pelo dele aí, eu imagino que tenha tido essa visão. Não dá, porque eu vou ter que desenhar um retângulo para falar que é um plano. Mas daí você vai falar, não, mas é um retângulo. Não, mas não é. A melhor maneira de você entender o plano é olhar aquele desenho e olhar aquela parte amarela que está prolongando. Com as minhas palavras, o que está na apostila, o que eu diria do plano, tá? O que eu diria do plano
o que eu diria do plano ali com as minhas. Não é que talvez para vocês vai, com as palavras do professor fica mais fácil. Tá, realmente, porque daí eu estou falando também, tá? Mas não tem como eu mudar uma coisa que já está feita. Então, na verdade, eu resumo isso para vocês, né? Porque, por exemplo, ele vai falar ali de reta, ele fala um monte de coisa. Eu venho e falo, ó, reta, você pode pensar segmento, pode ser reto ou pode ser semi-reto. Cada uma é isso. Agora, do plano, o que eu vou descrever? Ele é ilimitado, tá? E não tem espessura, que é a primeira frase ali, ó. Só. Não vou falar mais nada disso. O resto é ter que imaginar mesmo, tá? Grifem essa primeira parte aqui, ó. É ilimitado em todos os sentidos e não tem espessura. Agora vamos lá. Agora nós vamos falar sobre ângulos, tá? Só ver uma coisa aqui. Vamos lá, vamos falar sobre ângulos. Primeiro vamos falar, depois vamos escrever, tá? Ângulos. Sobre uma rosa dos ventos desenhada em um pedaço de cartolina, o que é a rosa dos ventos mesmo? É que indica norte, sul, leste, oeste. Entre Noroeste, outras, sudeste, sudoeste. entre outras direções. Isso, muito bem. Rosa dos ventos, É um então, indicador de direções. indica as direções. Isso. A gente aprendeu isso em geografia. Sim. Quem que é Augusto 999? Eu acho que é o Pedro Pedro Augusto. Pedro, você está pedindo um exemplo de figura plana. Um quadrado é uma figura plana. Um retângulo é uma figura plana. Um hexágono é uma figura plana. Todas essas são figuras planas. Que mais à frente nós vamos voltar a estudá-las, que vocês já viram também. Mas vamos lá. Ângulos. Sobre uma rosa dos ventos desenhada em um pedaço de cartolina, Bruno prendeu uma seta, de modo que ele pudesse girá-la livremente em torno de um ponto fixo. Observe alguns giros que Bruno fez com essa seta, que inicialmente apontava para o norte. Aí, do norte, ele fez meia volta, aliás, ele deu uma volta completa para a direita. Ou seja, ó, estava em norte, se ele der uma volta completa para a direita, ele vai ter que voltar para onde com essa seta? Ana, não, nós não vamos chamar o plano, chamamos de quadrado, não. O quadrado também tem dimensões. O quadrado tem duas dimensões: comprimento e largura. O cubo tem três: comprimento, largura e altura. O plano, ele é ilimitado em todas as direções e não tem espessura. Agora vamos lá, estou falando em ângulos. Em ângulos. Naquela rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Ele fixou aqui. Tem uma flecha indicando para o norte. Se ele girar essa flecha para a direita, ela vai para leste ou para oeste? Se girar para a direita.
ela vai vir para o leste. Se eu começar a girar ela para a direita, vai vir para o sentido leste. Só que se eu der uma volta completa com ela, essa flecha vai voltar para onde? Ela vai voltar para o norte, tá? Então, ela está aqui. Se eu der uma volta completa com ela, ó, ela vai voltar no norte. É o que ele faz na primeira situação, tá? Na segunda, meia volta para a direita. Meia volta para a direita, ela vai apontar para onde? Para o sul, ó, meia volta, tá? E depois, por último, um quarto de volta para a esquerda. Um quarto de volta para a esquerda. Quando falo um quarto de volta para a esquerda, olha o que eu quero que vocês passem a perceber agora, ó. Ó. Tá? Vamos imaginar aqui a circunferência, tá? Nós dividimos essa circunferência em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. Nós dividimos em 4 partes. Então, se eu pegar aqui, isso daqui é 1/4, aqui 1/4, aqui 1/4 e aqui 1/4. Tá? Cada um desses pedaços representa 1/4, certo? Agora imagina comigo. Imagina comigo agora. Se eu sair com essa flecha do norte, e vir com ela para o sul, quanto representado em fração? Quanto que eu andei? Eu saí do norte e vir para o sul, representado em fração. Quanto eu andei? Conta o norte também ou não? Ó, tô aqui. Ó, tô aqui. Vou fazer isso aqui, ó. Ó, vou pegar toda essa parte pintada aqui. Quanto que eu vou andar? 2/4. 2/4. 2/4. Só que 2/4 eu posso escrever como? Tem uma outra maneira de escrever 2/4. Se você olhar para isso daqui, não é metade? Não é metade? Igual o Luiz falou ali, meio. É meia volta. Então você pode escrever 2/4 sendo 1/2 também. Tá? É a metade. Beleza? E agora, se eu sair do norte, ó, do norte, leste, sul e oeste. Vira aqui. Tudo isso daqui, quanto vai dar? 3/4. Beleza? Tá, ok. E agora, se eu sair do norte, leste, sul, oeste e voltar para o norte, quanto que eu andei? Não, mas você não vai falar 4/4. Você andou um inteiro, você deu uma volta inteira, que você vai representar por quê? Pelo número 1, tá? Isso, beleza. Beleza. Ok. Ok. Então, na página 124 agora, depois disso que nós falamos, lá na página 124, agora eu vou apagar tudo isso e vou escrever de uma maneira mais simples, que aqui foi só uma fala e pontuando. Agora nós vamos escrever de uma maneira mais simples.
Espera aí, que tá desfocado aí. Agora nós vamos falar sobre os ângulos. Na verdade, estávamos falando, mas de uma outra maneira. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aquilo que nós fizemos na circunferência, agora há pouco, nós temos aqui. Então, nós temos o ângulo que é de uma volta completa, ou seja, ele deu um giro completo, tá? Então, nós temos a formação desse ângulo aqui, ó. Tá? Formação desse ângulo. Nós temos o ângulo de meia volta, que é este ângulo aqui. A setinha indica só de onde ele está saindo, mas aqui está a formação do ângulo. Aqui, o 1/4 de volta, nós temos esse ângulo aqui. E aqui nós temos 3/4 de volta. Três quartos de volta. Beleza. Então, o que eu quero que você imagine aqui? Imagine aquilo que nós fizemos agora há pouco com a circunferência, ou com a rosa dos ventos. Imagine que isso aqui tivesse prolongado, ó, né? Prolongou aqui norte, sul, leste, oeste, deu a volta toda. Aqui norte, sul, leste, oeste, só pegou do norte e veio até o sul. Aqui, pegou do norte e veio até o oeste, só foi 1/4. E aqui 3/4, porque saiu daqui para cá.
Detalhe que olha só que interessante. Olha que interessante. Se eu pegar ele desse jeito que ele está aqui, mas eu sair com a flecha para o lado de cá, essa flecha para o lado de cá vai indicar quanto do meu ângulo daí? Vai indicar 3/4. Se eu indicar que a abertura é essa daqui, vai indicar 3/4. Assim como, se eu indicar que a abertura é aqui, vai ser quanto? Aqui agora, se eu indicar aqui 1/4 nesse pedaço. Porque 3/4 é isso daqui, ó. Ó, 3/4 é o que está aqui fora. Se eu vir aqui dentro, vai ser 1/4. Isso, muito bem. Muito bem. Então, deixa eu apagar aqui para ficar da maneira que foi desenhado. Beleza. Vamos lá, então. Continuando ali, ó. Agora, observe outras situações nas quais está presente a ideia de ângulo. Observe ali, por exemplo, a placa de sinalização. O ângulo adverte o quão acentuada é a curva. A primeira placa adverte o motorista da presença de uma curva à direita e a segunda de uma curva acentuada à direita. Então, dê uma olhada nas duas placas ali. Qual curva, como se diz, qual vai ser a curva maior ali, de maior ângulo para se fazer? Da primeira placa ou da segunda? Tá, então fiquem com essa resposta. Outra hora nós voltamos aqui. Vocês vão entender daí. Em regiões frias, talvez a pergunta, Isso. Depois nós vamos voltar e vamos falar disso daqui. Que talvez a pergunta vocês interpretaram ela errada, né? A curva mais acentuada é da segunda, né? Porque ela vai ser uma curva que você vai estar indo aqui, ó. Você vai estar indo aqui e você, de repente, vai fazer isso daqui, ó. Ó. É a mais acentuada. Agora, a segunda, ela tem um maior ângulo. Dá para ver pelo... A primeira tem um maior ângulo. Dá para ver pelo desenho ali, que é maior. Então, ela é uma curva assim, ó. Ela é mais suave, entendeu? Pegou a visão? Beleza. Olha lá, em regiões frias, o formato das copas das árvores em ângulos menores ajuda a evitar o acúmulo de neve sobre elas. Olha só, como que a natureza, né, ela é coisa de louco. Imaginem esse tipo de árvore que nós temos aqui na nossa região, se nevasse aqui. Né? As nossas árvores são assim, ó, né? São todas assim, todas abertas assim. Se nevasse, se neve ia cair direto na árvore. Claro que de fato a neve independente aí, ela acaba também, o frio também acaba matando as coisas, enfim. Mas dá uma olhada naquele tipo de árvore ali. Ela é assim, ó. Por quê? Por que vocês acham que o telhado das nossas casas é assim? E não é assim o telhado? Para água escorrer. Boa! É a mesma ideia. Os telhados das casas são assim por quê? Porque a água vai bater aqui e vai escorrer. Vai bater aqui e vai escorrer. Assim como se cair, ela está jogando uma bola, a bola caiu lá em cima, ela vai rolar. Às vezes ela vai parar ali no beiral, na calha, né? Daí tem que ir lá e tirar a bola, né? Mas enfim, é para a água escorrer, bater e escorrer. Por isso que as casas são assim. Isso. Se vocês repararem nos telhados das casas, tem parte que vai ser mais assim, tem parte que vai ser um pouquinho mais assim, mas sempre vai ter uma inclinação, tá? Sempre vai ter uma inclinação. O próprio asfalto nosso, pessoal, ele não é dessa maneira que vocês olham assim retinho. Ele é assim, ó, ele tem uma...
É perigoso eu até quebrar esse negócio aqui. Não vai dar para ver. Deixa eu pegar uma folha aqui que vai ser mais fácil com a folha. Aqui, peraí. O asfalto, as rodovias, ele não é exatamente assim, ó, como você vê. Ele é um pouquinho assim, ó, é bem pouco, mas ele é um pouquinho assim. Por quê? Porque se fosse retinho, tá? Não teria caída de água. E aí ficaria tudo empoçado ali. Quem aí já ajudou a mãe a lavar a área ou lavar a calçada? Vocês percebem que quando você está ajudando a lavar ali, parece que a água ela tem um caminho sozinho? Ela vai saindo assim? Por quê? Porque tem essa caída, tem um grauzinho de ângulo ali. Já isso vai ficar mais claro para vocês. Ah, professor, mas tem um lugar que a água fica parada. Às vezes na hora que fez ali, fez um pouquinho assim, daí dá uma empoçada de água, você tem que ir lá com o rodinho, né? Mas do contrário, a água tende sempre a ir para onde? Para a rua. Que a ideia é você construir a casa assim para a rua, ó, um pouco assim, tá? Isso mesmo, tá? E tantas outras situações que nós temos aí, tá? Beleza, vamos lá, continuando. Um ângulo é uma figura formada por duas semi-retas. O que é semi-retas mesmo? O que são semi-retas? É um tipo de reta que tem começo, mas não tem fim? Semi-reta tem começo, mas não tem fim. Muito bem. Tem começo, mas não tem fim. Então, dá uma olhada aqui, ó. O ângulo é uma figura formada por duas semi-retas da mesma origem, ou seja, partindo do mesmo lugar. Veja a representação do ângulo O e seus elementos. Agora vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo utilizar aqui no quadro para representar. Acho que eu vou conseguir fazer aqui embaixo. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, ó, eu vou fazer uma semi-reta aqui, ó. Eu tenho a semi-reta. Vou chamar esse ponto de O. Vou chamar esse ponto de B. Então, que semi-reta que eu tenho aqui? Semi-reta OB, certo? OB, é B ali, tá? Ok. Para formar um ângulo, eu preciso de duas semi-retas partindo do mesmo lugar, da mesma origem, tá? Então, eu vou fazer uma outra semi-reta aqui, partindo também do O e vou chamar aqui de A. Analisa aqui comigo. Eu tenho, então, uma semi-reta OB e tenho uma semi-reta OA. Opa! Eu sei que para formar um ângulo, eu tenho que ter duas semi-retas partindo do mesmo. Ah, professor, então eu formei um ângulo aqui. Formei um ângulo aqui, ó. Aqui, então, eu tenho a formação de um ângulo, tá? Eu não vou pintar mais próximo ali, porque as minhas canetas, se uma passar em cima da outra,
aí elas estragam, tá? Mas aqui, ó, eu tenho a formação de um ângulo. Formei um ângulo aí. É? Sim, formou um ângulo. Agora vamos dar nome aos elementos disso daqui, tá? Nós temos, então, lados, ó, lados. Quais são os lados daqui? Os lados que nós temos é o OA, que é uma semirreta OA, e OB. OA e OB. Esses são os lados. Eu tenho um elemento aqui chamado vértice. O que é o vértice, pessoal? Vamos ver se alguém lembra o que é o vértice. Vértice é o ponto, tá? Vértice é o ponto, mas o ponto B eu posso chamar de vértice? É um ponto. Eu posso chamar de vértice? Não. O vértice é um ponto, mas é um ponto da junção. Isso, Ponto da muito junção. bem. É o ponto da junção das duas semirretas. Então, esse daqui, ó. Esse daqui é o vértice. Esse é o vértice. É aquele pontinho ali. Que no caso aqui, o vértice, ó. O vértice é quem? O ponto O. Então, vamos colocar aqui o ponto O, tá? Ou seja, a origem das duas semirretas, tá? E por último, como que nós vamos indicar o ângulo? Como que nós vamos indicar esse ângulo, professor? Nós temos duas maneiras de indicar esse ângulo. Eu posso indicar ele sendo AOB. Então, eu posso indicar ele sendo AOB ou BOA. Um detalhe aqui, ó, chapeuzinho no O. Por que o chapeuzinho no O, professor? Porque esse chapeuzinho indica o vértice, tá? Esse chapeuzinho indica para nós qual desses 3 pontos é o vértice. Por quê? Nós não falamos que o ponto tem que ser representado por uma letra maiúscula? Não foi falado isso quando nós definimos ponto? Beleza. Então, eu tenho o ponto A, o ponto O e o ponto B. Por que o chapeuzinho vai no O, professor? Porque ele é quem? O vértice. Tá? Não, é super tranquilo, Luiz. Depois você vai ver que isso daqui fica assim, ó. Fica, você olhar, você já vai falar o que é já. Tá? Pessoal, vou falar mais uma vez. Depois que aprende, fica automático. Vou falar mais uma vez. Se você achar que você precisa copiar, copie. Tem na apostila, grifa, cada um vai estudar do seu jeito. Eu não vou obrigar você, ó, você tem que fazer assim. Você sabe o jeito que você vai entender. Não vou falar mais disso, tá? Então, vértice é o ponto da junção das duas semirretas, tá? E quando você representa o ângulo, o chapeuzinho indica quem é o vértice. Tudo bem? Agora, mais um detalhe aqui. Tá? Vou pegar esse desenho ainda. Tá? Vou pegar esse desenho. Eu não falei para vocês aqui
que, por exemplo, você tem aqui que é 1/4 de volta, e que se eu fizesse para este lado aqui, ó, aqui não seria 3/4 de volta? Não foi isso que nós falamos? Sim. Então, quer dizer, toda vez que nós tivermos situações assim, nós vamos ter dois ângulos. Aqui nós temos dois ângulos. Eu posso sair para cá, eu vou ter metade. Eu posso sair para cá, eu tenho 3/4. Se eu sair aqui, eu vou ter 1/4. Ó, se eu sair aqui, eu tenho 1/4, tá? Se eu sair daqui, eu tenho 1/4. Então, peraí, professor. Quer dizer que aqui eu tenho esse ângulo aqui, não é? Ok. Mas eu posso ter também este ângulo aqui, ó. Eu posso ter este ângulo também, que é o ângulo formado na parte de fora dele. Entendeu? Então, eu tenho a formação de dois ângulos aqui. Ah, para representar, mesma ideia. Detalhe, quando a atividade ou exercício, seja lá o que for, não especificar, geralmente nós estamos falando do menor. Por quê? Esse daqui é menor do que esse. Tá? Esse vermelhinho aqui é menor do que esse que eu fiz, com certeza. Né? Então, quando não especificar, estamos falando do menor. Mas na maioria das vezes vem especificado, tá? Beleza, continuando. Aí na página 125, nós vamos medir e construir ângulos. Aí agora nós vamos enfrentar um problemão. Por quê? Porque para mim ensinar vocês a usar o transferidor, eu precisaria estar junto de vocês. Até conseguiria ensinar vocês com um transferidor de madeira, mas eu tenho que pegar na escola. Hoje à tarde eu vou lá na escola, eu pego ele. Então, a gente volta a falar dessa parte aqui, tá? Dessa parte aqui. Nós vamos voltar a falar dela, dessa parte do transferidor em si, tá? Na hora que eu pegar o transferidor. De como... Eu também estou em casa. E como construir ângulos. Então, se vocês tiverem um transferidor aí, vai ajudar. Mas aí eu já estou vendo que nós vamos enfrentar outro problema, porque existem inúmeras maneiras de transferir. Existem inúmeras maneiras e modelos de transferidores, tá? Mas a hora que a gente começar a fazer, nós vamos conversando. Mas vamos fazer a leitura aqui então. Para medir ângulos, podemos usar uma unidade de medida chamada grau. Vocês lembram disso? Quando nós nos referimos a ângulos, nós estamos falando da unidade de medida graus, tá? Nós temos graus Celsius, que é a temperatura, e nós temos graus, que indica ângulo, tá? A medida do grau é obtida ao dividirmos um círculo de 360 partes iguais e tomarmos uma dessas partes que indicamos por 1 grau. O instrumento que pode ser usado para medir ângulos é o transferidor. Então, vocês já viram ali um círculo de 360 graus. Gravem isso.
Ali ele vai explicar como construir um ângulo, como fazer um ângulo com o transferidor, mas enfim, ali embaixo. Assim, podemos representar o giro de uma volta completa, de meia volta, de 1/4 de volta e de 3/4 de volta da seguinte maneira. Olha o que ele está falando. Um giro completo, uma volta completa, meia volta, 1/4 de volta e 3/4 de volta. Por isso que eu não apaguei isso daqui. Por quê? Porque agora, dá uma olhada. Nós temos a medida em graus de cada um. Então, eu quero que vocês me falem. Deixa eu apagar isso daqui. Eu quero que vocês me falem quantos graus tem este daqui. Quantos graus tem este? 360. 360 graus. Perfeito, tá? 360 graus. Por quê? Porque é de uma volta completa, é o círculo esse daqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 360 graus, tá? Tem essa bolinha aqui para indicar graus. No de meia volta, 180. 180. Se de uma volta toda é 360, meia volta eu estou fazendo o quê? Dividindo por 2. Então, vai ser de 180 graus. E 1/4 de volta? 90. 90 graus. Perfeito. Então, esse daqui é de 90 graus. E, por último, 3/4 de volta. 270. 270 graus. Beleza. Seguinte. Então, se eu pegar esse daqui de fora, quantos graus vai medir esse aqui de fora? Vou fazer em azul novamente. 90. Quantos graus vai ser esse aqui de fora? 90. 90 graus. E olha que legal. Quanto que é 270 mais 90? 360. Opa! Ó, professor, então quer dizer que aqui eu fechei o quê? Uma volta completa. Deu os 360 graus. Tá? Olha aqui, aqui eu tenho 90. Se eu colocar esse ângulo aqui, ele é de quantos, esse azul? 270. 270. Se eu colocar ele aqui, ó, professor, fechei uma volta. 360. 360. E se eu fizer outro aqui, de 180? Dá 360. 180 mais 180, 360. Isso mesmo, tá? Então, tá vendo? Não tem segredo. Não tem segredo, graus. Então, o que vocês têm que lembrar sempre são esses 4. A maneira que eles são, tá? A maneira que eles são. Vocês têm que lembrar desses 4 aqui, ok? Meia volta, 180. A volta completa, 360. 1/4 de volta, 90. 3/4, 270. Ok? São os que nós precisamos lembrar. Na página 126, tá vendo por que às vezes eu prefiro que vocês não liguem os microfones? Por conta disso.
Agora vamos lá. Vou apagar tudo isso daqui, que nós vamos classificar esses ângulos agora, tá? Nós vamos classificar esses ângulos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou apagar tudo então, tá? Para nós classificarmos esses ângulos. Então, vamos lá. Pegando a ideia novamente aqui. Tá? Pegando a ideia novamente. Então, olha só. Se eu tenho a circunferência e eu dividi ela em 4 partes. Vamos partir disso agora para nós irmos para a próxima ali. Quantos graus eu tenho aqui? Quantos graus eu tenho aqui nesse pedaço? 90. 90 graus. E quantos graus eu tenho nesse pedaço aqui? Também 90. 90 também. E nesse pedaço? Também 90. 90 também. 90 também. Tá? Então, esse é um ângulo que vocês têm que lembrar sempre, esse de 90, tá? Esse ângulo de 90 graus, vocês têm que lembrar sempre. 90 mais 90 mais 90 mais 90, 360. Vai dar 360, é a circunferência. Ou 90 mais 90, que deu 180. Ou 90 mais 90 mais 90, que deu 270. 70. Beleza. Então, pegou a ideia aí. Isso, beleza. Então, vamos lá. Vamos classificar esses ângulos agora. Deixa eu fazer o desenho ali. Então, ângulos, nós vamos falar sobre a classificação deles. Então, vamos lá, ó. Presta atenção aqui. Tá? Os nomes que nós temos para a classificação dos ângulos, de acordo com sua medida, tá?
ângulos, classificação é de acordo com a medida. Vou até colocar aqui, ó, classificação, medida. Classificação de acordo com a medida é o ângulo agudo, pessoal. Dá uma olhada, nós vamos sempre se basear no ângulo de 90 graus. Por quê, professor? Dá uma olhada aqui. Se eu falar de 90 graus, eu não tenho que subir uma reta aqui, ó. Isso aqui não seria de 90 graus, ó? Não é aquela maneira que nós fizemos ali agora há pouco, assim, ó? Não é 90 graus isso daqui, ó? Essa parte, ó? Não é? Então, se eu pegar o pontilhado com isso daqui, é 90 graus. Só que, na verdade, eu estou falando apenas desse pedaço aqui, ó. Eu não estou falando do todo. Eu estou falando apenas desse pedaço. Então, esse ângulo, ele está maior ou menor do que 90 graus? Menor. Menor, né? Ele está menor do que 90. Então, o ângulo menor do que 90 graus vai receber o nome do quê? De Agudo. Só que detalhe, daí ele tem que ser maior do que zero. Então, ó, aqui, ó, estrelinha. Maior que 0 graus. Maior do que 0 graus e menor que 90 graus, tá? Maior que 0 e menor do que 90. Professor, 89,9. Qual é o nome desse ângulo? Você pode classificar ele como o quê? Agudo. Agudo. Ele não chegou em 90 ainda. 89,99999999999. Agudo. Ele não chegou em 90. Por quê? Quantos graus é esse ângulo aqui? Só de olhar aqui, você vai falar o quê para mim? Que ele é de quantos graus? Se nós pensarmos no desenho lá, ó. Ó, prolonguei aqui. Prolonguei aqui. De quantos graus é esse ângulo aqui? 90. 90. Esse daqui eu vou indicar a medida dele, porque eu sei só de olhar. Eu sei só de olhar que ele é 90 graus e percebam que no ângulo de 90 graus, o que eu fiz aqui, ó? Eu não fiz tipo um quadradinho e um pontinho no meio. Sempre que vocês encontrarem esse desenho aqui, ó, ele está indicando que o ângulo é de 90 graus. Os exercícios não vai trazer a medida para você 90. Ele vai dar apenas esse desenho. E aí você tem que lembrar que isso significa 90 graus. E o ângulo de 90 graus, ele é chamado do quê? Reto. Reto, tá? O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Ah, 90,1. 90,1 é 90? Sim. Não. Então, ele não vai ser reto. Não. Se for 90 exato, ele é o ângulo reto. Tá? Então, ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Se for menos que 90 For ou mais estrelinha aqui. reto, Hã? se for mais que 90 ou menos, não vai ser reto. Não vai ser. Para ser reto, tem que ser igual a 90. Então, vou colocar a estrelinha aqui, ó. Igual a 90 graus. Agora, se nós olharmos esse daqui, ó, vamos imaginar o ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Tá imaginando o ângulo de 90 graus aqui? Sim. Tá imaginando ali? Tá. Essa abertura que eu tenho aqui, tá maior ou menor do que 90? Maior. Tá maior. Tá maior do que 90. Então, o ângulo que for maior do que 90, ele recebe que nome? Obtuso. Obtuso. Isso mesmo, obtuso. Só que tem um detalhe, ó. Ele tem que ser o quê?
Maior Maior que 90 e graus. menor que 180. 90, só que menor, ó, menor que 180 graus. Então, se Maior der, do que 90 e menor do que 180. e se der 90 graus, aí é Se obtuso der ou 90 não? graus é o reto. Se ficar entre Ah, tá. 180 e 90, é obtuso. Isso. Passou de 90, mas não chegou a 180, ele é obtuso. Por quê? Porque quando ele chegar a 180, dá uma olhada aqui, ó, nós não temos o ângulo de 90 graus, nós não temos 90 para esse lado e 90 para esse lado. Então, de quantos graus é este ângulo aqui, ó? 180. 180. Nós vamos até escrever aqui, ó, que esse aqui é o de 180 graus. E o ângulo de 180 graus, nós temos um nome para ele, que é quanto? Que é qual? Ângulo raso. Raso, tá? Então, o raso, ele é igual a 180 graus. Nunca esqueça da bolinha pequenininha aqui que indica graus, tá? E eu já vou te adiantar aqui também, ó. As confusões acontecem onde? Reto e raso, tá? Então, cuidado. Reto é 90, raso é 180. Ok? E para não confundir agudo e obtuso, quantas letras tem agudo? 5. Quantas letras tem obtuso? 6. Então, obtuso, ele é maior do que o agudo. Logo, obtuso, ele é aquele que é maior do que 90. Tá? Beleza? Sim. Agora, só terminando ali, ó. No futebol, a expressão chute no ângulo se refere a chutar a bola na região do ângulo de 90 graus da trave. Essa é uma das regiões onde a defesa é mais difícil, considerada honrosa para a marcação do gol. Aí aqui, ó, tá indicando como que nós vamos representar o símbolo, o 90 graus, que é por esse símbolo que eu estou fazendo. Então, perceba que 90 graus, pessoal, é o que eu tenho aqui, por exemplo, ó. 90 graus é aqui, ó. Olha que legal. Ó, desceu aqui e virou aqui. 90 graus. Estão vendo? Se eu pegar aqui em cima, quantos graus vai ser? 90. Se eu pegar nesse canto? 90. Se eu pegar nesse canto? 90. Tá? Vai ser assim. Sempre. Eu tenho uma prima que um dia ela falou assim para mim: "Ô Gui, eu tô com muito frio." Ela falou para mim: "Ô Gui, eu tô com muito frio." Aí eu falei assim: "Vai ali no canto da parede." Por quê? Eu que pergunto para vocês, por quê? É uma piadinha. Por quê? O frio não bate no canto? Não, porque lá tá com 90 graus. Porque lá faz 90 graus. Entendeu? 90 graus. Vai 90 graus? Peraí que tá passando um caminhão de coisa aqui vendendo. Peraí. Porque lá faz 90 graus. Ah, entendi. No canto da parede. Pode olhar para o canto da parede de vocês. É assim, ó. Faz 90 graus. Tá? 90 graus. Mas esse graus que nós estamos falando aqui é graus de medida de ângulo. Não graus Celsius de temperatura. Até porque se você ficar a 90 graus Celsius de temperatura... Ninguém aguenta. Né? Pessoal, vou deixar você com a professora Andressa agora, tá?
Valeu, então. Próxima aula a gente continua. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Bom resto de semana. Valeu. Não tem tarefa. Valeu. Olha.